Tá muito bem, obrigado aí, Fábio. Então vamos conversar um pouquinho sobre o domingo, é o último domingo da nossa quaresma, porque outro domingo já será domingo de Ramos. Vamos começar então as comemorações da Páscoa do Senhor. Mas, olha, esse domingo tem umas leituras que são muito bonitas. Nós temos um trecho do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo de 20 a 33. O que nós temos aqui? Veja, Jesus estava em Jerusalém. Ele estava na época da Páscoa, porque seria naquela Páscoa que ele seria crucificado e morto. Então está lá, e o que acontece? É o episódio que o Evangelho conta para nós. Havia uns gregos não precisa nem explicar, né? O pessoal da Grécia. Só que eram convertidos na religião dos judeus. E eles estavam em Jerusalém, diz aqui, para adorar. Quer dizer, vieram para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E os gregos ouviram falar de Jesus, aqueles gregos, né? E eles ficaram muito curiosos. Porque eles certamente ouviram falar que Jesus fazia milagre, que tinha ressuscitado Lázaro, que era o assunto do momento, né? Que tinha feito tanta coisa. E eles, muito curiosos, os gregos sempre foram muito curiosos, né? Eles dizem que a curiosidade que matou gato, né? Diziam os antigos. Mas essa curiosidade é boa. Eles queriam ver Jesus. Então eles chegaram junto de Santo André e de São Filipe, e pediram: olha, nós queríamos ver Jesus. Interessante essa colocação, queremos ver Jesus. Por que eles queriam ver Jesus? Eles queriam ver Jesus. O grego gostava de coisas extraordinárias. Certamente Jesus fazendo milagres, Jesus ressuscitando pessoas. Eu acho que eles imaginavam isso que eles queriam ver. Então, André e Filipe vão falar para Jesus. Parece que Jesus nem deu liga para isto. Se você lê o Evangelho, parece que ele não ligou, não. Mas Jesus responde. É interessante que Jesus responde. E o que Jesus vai responder? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Quer dizer, eles estão querendo ver a minha glória. Eles vão ver a minha glória. Chegou a hora que eu vou ser glorificado. É um momento maior. É o momento assim grande, né? Que alguém pode esperar. A glória. A gente vê um artista. Qual é a glória do artista? Quando ele tem aquela multidão e aplaudindo de pé, é a glória. Os judeus, acho que os gregos queriam ver Jesus na sua glória, né? E Jesus disse: eles vão ver na minha glória, vão ver. Mas Jesus vai dizer: que glória é essa que vai acontecer com Jesus? Então Jesus vai dizer da morte dele na cruz. Eles vão ver Jesus morto na cruz. Parece a coisa pior do mundo. Imagine, crucificado lá como o maior criminoso do mundo, né? Era o suplício dos escravos. Aquilo era a glória de Jesus. E Jesus então vai dizer: vocês vão me ver nessa situação, mas é como a semente de trigo, o grão de trigo. Ou se joga o grão de trigo na terra, e eles falam, a expressão deles apodrece. Vai naturalmente aquele processo, o trigo parece que estragou. Aquela semente não serve para comer, não. Mas o que acontece? Aquela semente brota e vem uma planta nova. Jesus vai dizer mesmo: a minha glória é essa. Vocês vão me ver pregado na cruz, mas isso é a semente que vai brotar na ressurreição. A ressurreição que vai acontecer. Agora, isso para Jesus custou muito. Jesus vai dizer, não é? Custou muito. Então São João põe aí a tentação que Jesus teve. E a gente lembra do Jardim das Oliveiras. Agora sinto-me angustiado. E o que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora. Eu estava chegando a essa hora. E aí nós estávamos ainda na semana praticamente, não é? Da morte de Jesus. Jesus então começa a angustiar. Enfrentar tudo aquilo, meu Deus do céu. O que ele passou, a gente sabendo que vai passar.
né? E Jesus vai dizer: eu vou pedir então para que o meu Pai afaste de mim isto. Mas ele diz assim: mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Quer dizer, Jesus tinha de passar por aquilo. Era a missão dele. Ele aprendeu a obediência ao Pai, não é? Então, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Quer dizer, ele aceita. No Jardim das Oliveiras, Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Veja, portanto, o grande sofrimento de Jesus, sabendo que ia enfrentar. E aí, então, se ouviu uma voz, o Pai glorificando Jesus, né? Ele diz assim, e uma voz veio do céu: eu glorifiquei e eu glorificarei de novo. Glorificar o nome de Deus na glória de Jesus, que é morrer na cruz. Para nós parece um absurdo, mas é a história da semente. E em seguida vem a ressurreição. E tudo isso Jesus vai passar. Por quê? E aí então ele diz: é agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar que morte iria morrer. Então os gregos iam ver a glória de Jesus. Mas interessante, não como eles imaginavam. Ia ver aquele que parecia homem, mas era Deus, né? Arrebentado numa cruz. Mas que glória é essa? Mas era um primeiro momento de uma coisa maior. A ressurreição e a glorificação e a vitória de Jesus sobre o príncipe desse mundo e o mal. Veja, portanto, que interessante. Jesus respondeu, mas respondeu mostrando que a glória dele não era aquela de fazer espetáculo, de viver lá, parecer um monte de gente, ele fazendo milagres. A glória de Jesus foi morrer na cruz para nos salvar. Mas depois vem o segundo momento, que é a ressurreição e a glorificação no céu. São Paulo, ele faz um comentário, não é São Paulo. Essa carta aos Hebreus é interessante. Antigamente, quando era Padre Novo, eles diziam carta de São Paulo aos Hebreus. Depois, naturalmente, os estudos bíblicos mostraram que não foi São Paulo que escreveu, não. Porque é estilo totalmente diferente, temas diferentes, é tudo diferente. Então, hoje nós falamos carta aos Hebreus. Então, o que a carta aos Hebreus diz para nós? Diz o seguinte: Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com um forte clamor e lágrimas àquele que é capaz de salvá-lo da morte. Que veja a tentação de Jesus, que nós vimos aqui em João, e nós vemos também nos evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos também, no Jardim das Oliveiras, Jesus pedindo para que aquele sofrimento não acontecesse, mas ele vai pedir: faça-se a tua vontade. E interessante que a carta dos Hebreus diz: e foi atendido. Mas ele não foi atendido, ele passou pela cruz, foi atendido porque em seguida veio a ressurreição, e a glorificação de Jesus na cruz. E aí ele vai dizer: mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Jesus foi obediente até o fim. Ele cumpriu a missão dele, isso que é bonito. Mas depois a carta dos Hebreus termina, isso aqui é muito interessante, veja só. Na consumação da sua vida, no fim de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quer dizer, Jesus passou por tudo isso para quê? Para nos salvar. O que é essa salvação? Então agora vamos ver a primeira leitura, que é tirada da profecia de Jeremias. Nós estamos no capítulo 31, versículo 31 a 34 de Jeremias. Para a gente entender um pouco esse trecho de Jeremias, vamos entender o que ele quer dizer. Ele fala de duas alianças. A antiga aliança. Qual é essa antiga aliança? É a aliança que Deus fez com o povo lá no deserto, no Monte Sinai. Então Deus falou para o povo: olha, vocês vão ser o meu povo
e vou ser o Deus de vocês. E vou levar vocês à terra, uma terra bonita, onde corre leite e mel. Vocês vão ser habitantes dessa terra, vocês vão morar lá, vocês vão viver lá, e vocês vão ser, portanto, o meu povo. Eu vou ser o Deus de vocês. Agora, tem umas condições para essa aliança. Eu vou ser aliado de vocês, vocês vão ser aliados de mim, mas a aliança, ela naturalmente exige compromisso. Qual é esse compromisso? Então vem a todos aqueles mandamentos, aquelas leis todas, os 10 mandamentos, mas os outros também que aparecem. Então, se vocês observarem tudo isso, vocês serão meus aliados. Agora, se vocês observarem, vocês vão romper essa aliança que nós estamos fazendo agora. Então, essa antiga aliança. E Deus cumpriu. Levou o povo à terra prometida, foram felizes lá, enquanto possível, mas o povo, meu Deus do céu, é uma história, como diz, né? Que história. Aquele povo vivia se afastando de Deus, vivia atrás de outros deuses, de outras coisas, e não observava aquelas condições da aliança. Quer dizer, oh, meu Deus, que povo tratante, né? Faz uma aliança e começa a romper, roer a corda, como diz, né? Mas Deus era misericordioso. Deus ia perdoando, né? Deus compreende que barro nós somos feitos. Bom, agora o Jeremias vai dizer, agora Deus vai fazer uma nova aliança. Ele diz assim, isto diz o Senhor, eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel, casa de Judá, uma nova aliança. Veja, uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirar da terra do Egito, e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre ele, diz o Senhor. Bom, então eles não foram capazes de cumprir aquelas condições para viver a aliança. Muito bem, levavam na cabeça, Deus perdoava, levava na cabeça de novo, Deus perdoava. Deus, olha, perdoa não sei quantas vezes esse pessoal. Agora, Deus vai fazer uma nova aliança. Qual será essa nova aliança? Então diz assim, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de inscrever em seu coração. Serei seu Deus, eles serão o meu povo. Agora, o seguinte, Deus tinha dado aquelas leis, mas era imposição, era condição para viver a aliança. Mas Deus não tocou o coração deles. Agora, a nova aliança, Deus vai tocar o coração, vai mudar o coração do pessoal. Aquela lei antiga não mudava o coração do pessoal. Então o pessoal procurava viver, mas era muita coisa. E o pessoal ia enjoando, depois se afastava, tudo mais. Agora não, é a renovação por dentro, é a nova aliança. Então a coisa vem de dentro agora, não é uma imposição, são essas condições, não. Muda o coração e a pessoa vai viver naturalmente tudo aquilo que Deus tinha proposto, mas agora não como imposição, mas como consequência do amor na mudança do coração. E aí vai ter consequência. Não será mais necessário ensinar-se ao próximo seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Isso aqui é muito interessante, porque, veja só, Jesus morreu na cruz, né? A glória de Jesus, que levou à ressurreição, para quê? Para nos salvar. Muito bem, mas o que é essa salvação que Jesus trouxe para nós, com a sua morte, a sua ressurreição? Justamente a mudança dentro de nós, a mudança do coração. Então agora, você vive esse caminho de Deus, não porque você acha que se não fizer isso, Deus vai castigar, tudo mais. Não. Agora você vai ver tudo isso porque você ama Deus, porque você ama o próximo.
É o amor, portanto, que muda o coração. E tudo isso, naturalmente, é obra da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porque com isso, o que aconteceu dentro de nós? Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras de Deus. A vida de Deus entrou em nós e nós entramos na vida de Deus. Nós agora participamos da vida da Santíssima Trindade. Mas como? Por isso que, quando a gente celebra o tempo pascal, termina com Pentecostes. Por que Pentecostes pertence ao tempo pascal? Porque o maior dom que Jesus dá para nós, pedindo ao Pai, e o Pai que dá também, é o Espírito Santo. Então nós temos dentro de nós a vida de Deus, porque o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo na Santíssima Trindade? É a vida e o amor de Deus. Então agora você tem o Espírito Santo dentro de você, quer dizer, a vida de Deus está dentro de você, você é renovado por dentro. Agora você tem que viver isso. Então agora não é se preocupar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer... Não, a grande preocupação é realmente você viver o amor de Deus, a vida de Deus está em você. Porque daí então o resto é consequência. Então mudou totalmente a antiga aliança. A antiga aliança não tem mais valor. Agora você tem que viver a vida nova, a aliança nova, que justamente é a renovação interior que você recebeu quando recebeu o Espírito Santo, que veio a nós devido à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isso daqui é muito interessante, porque muda muito a nossa visão de igreja. Então, nós temos no Brasil, em grande parte, uma religião cultural. Não é uma religião de opção. Você é católico porque meu pai era católico, minha mãe era católica, meus avós eram católicos, meus bisavós, etc. É uma tradição. Isso daqui é muito frágil na vida da gente, porque a religião é a vivência da fé. E a fé é realmente alguma coisa que deve tocar cada um. Então nós temos que fazer uma opção. Nós temos que fazer uma opção de fé. Eu creio quem é Jesus Cristo. E é isso que a Quaresma está apresentando para nós. Nós começamos lá no primeiro domingo. Quem é Jesus Cristo? É um homem que sofria, que chorava, que comia, que falava, que dormia, como nós. Segundo domingo. O primeiro domingo também foi as tentações. Segundo domingo. Ele não é um homem só, não. É Deus que veio se fazer homem com nós, para viver entre nós. É a transfiguração. Terceiro domingo, o que Deus veio fazer aqui, se fazendo um como nós, para viver no meio de nós? Vem nos dar a liberdade interior. Nós sermos livres. Somente sendo livres é que nós seremos felizes. Bom, muito bem. Como é que vai ser isso? Aí, domingo passado, você se lembra, nós lemos aqui o Evangelho do domingo. Deixa eu até dar uma espiada aqui para a gente colocar direitinho, não é? Jesus falou para nós, ele veio, um Deus que fez homem para nos trazer a liberdade, e o que acontece? Ele veio justamente para ser uma luz que nos ilumina a nossa vida. Jesus levantado na cruz como uma serpente no deserto. E agora esse domingo, o que vem dizer para nós? Você quer ver Jesus? Então, às vezes é difícil de ver Jesus, porque a gente vê o sofrimento. Estamos vivendo agora uma época complicada, não é? Quantos amigos estão morrendo, meu Deus do céu, quantas famílias sofrendo, e a gente acompanhando com angústia tudo isso, e a gente começa a falar, mas e daí? Como é que a gente consegue ver a glória de Deus no sofrimento? Numa visão de fé, a gente começa a perceber, primeiramente, os sinais de Deus. Segunda coisa, a gente começa a ver mais longe. A morte não é a última palavra. A morte já foi vencida por Jesus na cruz.
nós vamos morrer, nossos amigos morrem, sofremos, tudo mais. Jesus sofreu também. E o que acontece? Depois vem a ressurreição. Então nós cremos na vida eterna. Isso dá muita força para nós. Agora, para entender tudo isso, é preciso realmente que a gente renove o espírito, a alma, o coração, que a gente tenha uma fé que seja realmente a nova aliança. Essa aliança em que sai tudo de dentro de nós. Aquilo que vem imposto para nós não serve. Nós devemos ter a liberdade, mas como dizia Santo Agostinho, a lei da liberdade é o amor. Isso nós encontramos também na carta de Tiago. A lei da misericórdia, que é a lei da liberdade. Nós só seremos livres quando nós tivermos um amor verdadeiro no coração. Tá certo? Dom Luizinho, que coisa mais linda, que gostoso ouvir todo esse ensinamento, todo esclarecendo isso pra gente. Meu Deus, quantas pessoas se valendo nessa hora. Que Deus ajude muito nós todos, né? Que a gente tenha um olhar muito sereno. Nós todos estamos sofrendo, mas isso vai passar, e passa mesmo. É um instante, como a paixão morte de Jesus foi um instante, um momento. Depois veio a ressurreição. Então nós temos de olhar, isso daqui vai passar, mas é uma lição para nós, não é? Isso. Quer dizer, como a gente deve olhar com serenidade e com paz, mas para isso a gente tem que ter um coração grande, né? Isso. Coração realmente de uma fé profunda, que nos faça enxergar as coisas como são, né? Tem essa força, né, Dom dá Luizinho, força. para dar para a gente todo esse alicerce, toda essa confiança. É a palavra de Deus, Exato, gente. Vamos buscar, né? E a gente mergulhar na palavra de Deus, porque muitas vezes, você, por exemplo, ouve esse trecho do Evangelho aqui. Ouve, mas Isso, não entende, isso. né? E os gregos querem ver Jesus, Jesus quase que nem deu bola. Mas Jesus respondeu a pergunta. Respondeu. Iam ver a glória de Jesus na cruz. Parecia um absurdo, mas ali estava vencendo o mundo. E depois vem a ressurreição, né? Então a fé realmente nos faz enxergar, mesmo nas coisas tristes e difíceis, a glorificação de Deus, né? Olha, Dom Luizinho, eu sou muito leiga demais, assim, eu tento procurar entender na minha capacidade, mas quando a gente conversa com algumas pessoas que nem esse pouquinho, de repente, não busca, não faz, a gente vê o vazio que a pessoa tem ali dentro. Eu fico perguntando, mas no que você se apega? No que você se segura? No que você coloca a tua confiança? É um vazio, é tentando resolver uma coisa, mas parece que sozinho, não está buscando ali naquela fonte, naquele lugar ali que é a palavra de Deus, que é aquela, né, fé em Deus, e então fica assim muito sofrido, muito sofrido. Muito sofrido. A gente tem de se apegar realmente a coisas firmes, de coisas, não é bem coisas, não é a palavra ruim, mas realmente nossos fundamentos devem ser fortes. Eu me lembro uma vez, no Rio Amazonas, o Rio Amazonas tem uma correnteza muito grande, né? E uma pessoa caiu dentro do rio e foi levado pela correnteza, mas conseguiu pegar num banco de areia. Mas, dali a pouco, o rio levou o banco de areia. A pessoa foi caminhando até que conseguiu se apegar numa pedra, aí ficou firme. É a mesma coisa na vida. Você vai se apegando a pessoas, as pessoas podem falhar, você vai pegando a coisas, dinheiro acaba, você vai pegando a poder também acaba, né? Você vai se apegando, todas essas coisas passam. Agora, precisamos nos apegar numa rocha firme, né? Qual é essa rocha firme? Realmente é Deus. Né? É esse Deus que Jesus Cristo trouxe para nós, revelou para nós, né? Porque dele ele dá as respostas para nós. Às vezes a gente na hora não entende muito, mas depois, né, a gente vai entendendo.
O livro de Jó, para mim, principalmente nesse momento agora, vale muito, né? Então ele começa a ser questionado: você fez uma coisa errada para merecer isso? Não me lembro, não fiz, não. Ah, mas deve ter feito. E o outro vai procurando respostas, né? E aí no fim ele se zanga também e começa então a desafiar Deus, né? E até que não encontra respostas. Por que tem essa pandemia? Por que Deus não tem respostas? Mas a grande resposta do livro de Jó é o seguinte: quando ele tem a experiência de Deus, Deus entra, aparece para ele, ele experimenta Deus e vê Deus é a resposta para tudo. Estamos sofrendo, mas Ele está do nosso lado, está dando força, vai nos ajudar a libertar de tudo isso, né? São colocações interessantes que nesses momentos de tristeza, de morte, de pandemia, né, a gente encontra realmente, mas a experiência de Deus. Eu me lembro de um teólogo que nem católico, não era judeu, né? Martin Buber. Ele dizia assim: olha, Deus não é aquele de quem a gente vive falando isso, falando aquilo. Deus é aquele com quem a gente conversa. Esse é Deus, né? Aquele que ele falasse: Deus não é isso, aquele. Deus é o tu. Eu converso com Deus. Aí a experiência de Deus é que realmente leva a gente a perceber as coisas e enxergar tudo diferente. E é isso que realmente é a aliança nova, a nova aliança, como diz o Jeremias, né? E Deus, eu vejo assim, Deus é aqui, é depois da nossa morte, é para sempre. Então, Ele é o segmento de tudo na nossa vida, né? O que passa aqui com Deus não passa lá, nós vamos estar com Ele. Então, é isso, não tem, nós temos que ter essa fé e essa busca em Deus, e vamos sim vencer, né? Sim, vamos sim, dar força, dar inteligência para os nossos cientistas, né? E nós vamos passar isso daqui a um ano, tudo é uma lembrança. Que vai ficando. Os netos de vocês, bisnetos, vão ouvir alguém, o pessoal conta: olha, lá em 2020 aconteceu isso, 2021, né? Eu lembro quando eu estava na Alemanha uma vez, de férias, eu estava estudando na Itália, no colégio nosso, a gente ia passar férias na Alemanha. E eles me levaram no cemitério. E no cemitério tinham assim mas acho que eram umas 40 túmulos, todos iguaizinhos, todos no mesmo lugar. Aí eu perguntei por que são esses túmulos aí. Ele falou assim: olha, uma noite vieram os aviões ingleses, derrubaram bombas aqui em cima de nós. Toda essa pessoa morreu naquela noite. Você vê que sofrimento que eles tiveram. Hoje é uma lembrança. É uma lembrança. Como o mundo é diferente, né? Então, são coisas que a gente pensa que é o fim do mundo. Daqui a pouco vai ser uma lembrança, daqui a 50 anos. Os novos nem sabem o que aconteceu. Os antigos que vão contar, depois fica registrado nos livros de história, porque ninguém lembra mais, né? É a vida. Dona Luizinho, e nossa geração, inclusive, acho que até o senhor não chegou a passar por isso, né? Apesar do senhor ter um pouco mais de experiência que a gente, o senhor não viu nenhuma pandemia ou nenhuma grande epidemia assim, né? Na história do senhor no mundo. Nessa proporção, não. Porque mas nós tivemos já, né, Dona Luizinha? Nós tivemos, vamos dizer assim, quando veio a AIDS, começou a AIDS, você pega se você quiser, né? Né? Agora essa daqui a gente pega sem querer. Sem querer. Sem querer. Então, na época eu lembro, nossa vida foi aquele alerta, alarme e tudo mais. Mas depois passou. Depois nós tivemos aquelas gripes, mas foram pequenas, relativamente pequenas, né? A suína, a aviária, né? Mas foram coisas pequenas. Agora, de repente, veio nós passamos na nossa história recente aí, em 1917, se não me engano, né? Foi a gripe, a influenza. A gripe espanhola, que né? toma hoje vacina,
é contra esse vírus, não é? Da influenza, foi a gripe espanhola. E se não me engano, eu estava olhando a respeito do tempo de duração das pandemias, né? Nós estamos com 1 ano de pandemia, né, Dom Luizinho? E teve essas pandemias aí que duraram 10 anos, pandemias que duraram 20 anos na Europa. Então, coisa assim, nós não vivemos isso. Nós não, e de repente estamos alarmados com essa. E claro, temos que tomar os cuidados, estamos vivendo as consequências disso, pessoas próximas de nós morrendo, pessoas sofrendo, mas lembrar isso, né, Dom Luizinho? O mundo já passou por situações parecidas com essa e o povo continuou, e o povo saiu adiante. E o importante, Dom Luizinho, que eu vejo nisso tudo é como é que eu vou sair disso. Exato. Né? Porque é bem possível, e na graça de Deus assim vai ser, né? Que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo das pessoas vão passar por isso, não vão perecer, não vão morrer. E isso tudo, que ensinamento vai nos dar? Como o senhor estava dizendo, né, Dom Luizinho, em que nós, lá na frente, daqui 10 anos, daqui 5 anos, que tiver passado tudo isso, nós vamos olhar para trás e falar assim, no que eu me apeguei nesse período, o quanto eu cresci na fé, ou eu cresci em arrogância, em orgulho, em soberba, né? Tomara que seja diferente. O mundo tem que ser diferente, porque nós estamos caminhando para um individualismo muito grande. Então, o dinheiro que resolvia tudo, eu tanto bem, os outros que se ardam, e assim por diante, né? E de repente, a gente percebeu que todos nós somos dependentes uns dos outros. Você é dependente um do seu próximo, queira ou não queira, né? Então, nós somos solidários, no bem e no mal. Agora, vamos ser solidários na bondade. Então, vamos construir um mundo em que a gente diminua essa diferença de rendas. Por que agora, na pandemia, o Musk lá, o outro da Facebook, ficaram 550% mais ricos do que eram antes e o nosso povo morrendo de fome aí? Tá certo isso? Não está certo, não é a vontade de Deus um mundo assim. Nós temos que mudar esse mundo, um mundo em que as pessoas todas vivam com dignidade, né? Que haja trabalho para todos. Nós estamos caminhando para um mundo que está desempregando, porque as indústrias estão se automatizando, se modernizando. Então o trabalho que, vamos dizer, 10 mil operários faziam, hoje se faz com 1.000, né? E os outros 9 mil? Como é que eles vão viver, né? E isso parece ser reversível, né? Como é que vai ser o mundo de amanhã, né? As nossas fábricas aí empregando poucas pessoas, não só a indústria, mas os setores também, né? Agricultura mesmo. Antigamente precisava tanta gente na agricultura, hoje com máquinas você com pouca gente resolve tudo, né? Tem fábricas aí com 10 operários, você leva o trabalho que fazia com 200 operários. O que vai ser desse mundo? Não é? Quem é que vai comprar essas coisas também? O mundo vai entrando num parafuso, como diz, não é? E tem se discutido muito esse aspecto. Eu vi, por exemplo, alguns seminários sobre isso, qual o futuro do trabalho, como é que vai ser para resolver esse problema, que é um nó que vai se apertando cada vez mais, né? Então a pandemia veio no momento em que o mundo precisa repensar certas coisas, né? O que estão fazendo com a natureza. Você que está fazendo com a natureza, isso, acabando com a natureza, com a água, com floresta, tudo mais, isso tem consequência. Então começa a aparecer esse negócio aí de, né? Febre amarela voltando com força, tuberculose voltando com força, o sarampo voltando com força, e aparecendo essas coisas novas, porque o mundo está descontrolado. O que está descontrolado? Quem que está descontrolando o mundo? São as cobras que estão andando por aí? São os cachorros de rua que estão fazendo isso? Não, somos nós. Precisamos
mudar, precisam mudar. Eu acho que é um momento de repensar. Agora eu fico pensando, os Estados Unidos já aplicou mais de 100 milhões de doses de vacina. País da África que não tem uma vacina para dar para a população, porque são pobres. Quer dizer, está se acentuando esse problema da desigualdade, né? E onde que nós vamos parar, né? Então são reflexões que eu acho que a gente tem de fazer e vale a pena, né? E vale a pena, Deus está mostrando caminhos. Isso mesmo. Muito bem, Muito eu acho bem. que já falei demais. Estou olhando o relógio lá, vai acabar o programa. Luizinho, não. Hoje pode ir mais longe. Pois é, justamente por isso que eu não falei nada, Dom Luizinho, para o senhor vamos poder, aproveitar o momento, né, para o pra senhor gente poder falar. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes estavam carentes de escutar uma palavra dessa de consolo, de reflexão, como essa que o senhor colocou para a gente agora. Muito importante num momento como esse, né? Uma palavra como essa, e nada melhor do que usar os meios de comunicação para que pudesse chegar até as pessoas, já que não podemos, né, de repente, falar pessoalmente, ou mesmo dentro da igreja, né? Melhor coisa é justamente utilizar esse instrumento, essa ferramenta aqui, e deixar o Dom Luizinho falar, né, ministra? Nos ajudar, né? Esse nos momento ajudar. Nos enche de esperança novamente, nos faz refletir, né? É importante passar por esse momento, não passar dormido, né, Dom Luizinho? Não passar como um zumbi. Parar, respirar, olhar em volta, pensar o que estamos fazendo aqui, o que estamos fazendo com o mundo, o que está acontecendo de fato no mundo, né? Que todo esse sofrimento tenha, pelo menos, esse ensinamento para a gente, que não passemos por isso tudo aí sem aprender, né? Eu vejo, Fábio, Dom Luizinho, precisaria muito ser colocado isso, assim, tipo, nos meios de comunicação mesmo, para ir ajudando o ser humano, ajudando as pessoas a olhar um lado diferente. Exato. Porque na televisão tá aí, é muita comunicação só do que está acontecendo, o desespero, o sofrimento. E isso vai deixando as pessoas assim, só com a cabeça nisso, né? E nós precisamos mudar, nós precisamos de ação. Precisamos de ação. De ação. Sabe, ministra Neide, Dom Luizinho, aconteceu um fato conosco essa semana, né, com a minha esposa, envolvendo as crianças, em que deu para ver bem a forma como as pessoas estão. Nós, seres humanos, temos essa tendência, conforme a gente vai escutando coisa negativa, a gente vai se alimentando novamente, a gente vai buscando o foco naquilo negativo. Parece que a cada coisa ruim que a gente escuta, a gente precisa escutar uma pior para poder ficar mais abalado ainda. É como se fosse um vício, né? Tem isso. Daquilo lá. Então, uma pessoa gravou um áudio no Facebook dizendo que um determinado hospital estaria com a sua ala de UTI infantil toda tomada, que não tinha mais lugar para crianças, porque as crianças estavam todas infectadas e estavam todas indo para a UTI e passando mal. Então, que eles tinham acabado de ter uma reunião e que estava assim assado. Mas a pessoa com um sotaque meio carioca, sabe, assim, não aquele carioca bem arrastado da capital, mas parecia um carioca assim, tipo de Volta Redonda, de alguma coisa assim por perto, ali aquele carioca do interior. E eu falei, a Sandra me passou aquele áudio, a Sandra, minha esposa, eu falei, isso tá meio estranho, isso não tá parecendo que é de Maringá, não. Essa mulher tá passando em outro lugar, mas nós temos o meio de procurar. Então, eu tenho o meu cunhado, que é coordenador, inclusive, da área de Covid, do HU de Maringá. Então já passamos um recado, como é que tá? Você está sabendo se isso daqui procede? Se de repente temos realmente que tomar alguma... Não tem nada a ver, não tinha uma criança internada na pediatria, no centro de UTI, daquele hospital em específico, né? Porque aí o meu cunhado contactou a pessoa que era o responsável daquele hospital e falou, não, hoje inclusive temos todas as vagas, porque não tem nenhuma criança internada aqui. Então, e aí quando questionada aquela pessoa que passou aquela publicação, que passou aquele áudio, perguntamos, e daí? Isso daqui é de Maringá? Mas não, confirmei, é de Maringá. A pessoa disse. Ela não tinha confirmado, ela tinha perguntado para uma pessoa que era de Maringá. Então, as pessoas estão assim, parece que numa ânsia de procurar notícia ruim, né? Então, nós temos que sair dessa espiral, cortar isso, buscar esperança, buscar na palavra de Deus a esperança. As coisas não são
assim. Nós temos um Deus que é muito maior do que tudo isso. Nós podemos buscar auxílio, consolo, proteção e esperança nesse Deus através da palavra, como o Dom Luizinho colocou aqui pra gente hoje. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Eu acho que precisamos tomar muito cuidado com essas notícias falsas. Hoje tem um tiroteio, como diz, de coisas de todos os cantos, não é? Então a gente ter tranquilidade, e aquilo que se falou, olha, vicia. A curiosidade matou gato. E a gente fica muito curioso por coisas. Eu me lembro uma vez, eu ia voltando de uma missa até numa casa rural, e naquela época eu estava em Pirapó, perto de Apucarana, e houve um desastre na estrada. E eu ia voltando, aí vi aquele pessoal todo lá, perguntei o que aconteceu. A pessoa respondeu, olha, houve um desastre, mas morreu só um que morreu. Ainda queria... Quer dizer, a notícia seria se morresse 10, daí seria, meu Deus, seria a glória. Mas né? Dom Luizinho... Mas é a coisa, isso é patológico, né? Justamente, a gente dá risada, mas a gente está vendo isso. Acontece uma situação dessa, mas é uma loucura de um passar na frente do outro para passar no WhatsApp. O que foi que aconteceu? Isso está me deixando indignada, gente. Eu chego nem colocar nada e eu já tiro, eu falo, pelo amor de Deus, parece que um quer falar na frente do outro. Pior, né? Não. Parece aquelas duas senhoras conversando. Eu tô com uma dor nas costas. Ih, mas a minha dor nas costas é muito pior do que a tua. Tá parecendo coisa assim. Tá feio esse negócio, gente. Eu falo que tem hora eu tenho vontade de pegar esse celular aqui, ó, e afim, que eu falo, mas Jesus. O celular realmente é uma coisa muito boa, mas é perigosa. Esse WhatsApp, essas redes sociais são incríveis. E eu acho que eu fico admirado de ver, são pessoas que dizem que são religiosas. Então... E a pessoa, veja, a mentira é totalmente contra Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, um dos aspectos de quem tem fé é a verdade. Segunda coisa, a violência, xinga o outro. E o principal na nossa religião é o amor. Você tem que amar seus inimigos, inclusive. Tem que tratar bem os outros. Então a gente vê nas redes sociais tudo aquilo que é contra Deus. Contra Deus. Você vê a mentira e você vê a falta de amor ao próximo. Isso é muito sério. E às vezes parte até de pessoas muito de igreja. Pessoas que vivem rezando, vivem pedindo, etc. E coloca essas coisas. Eu acho realmente um mundo totalmente descristianizado. Palavra difícil de dizer. Perdeu realmente aquilo que é o mais importante na fé, a vivência da fé. Porque a fé sem obras é morta. E a gente vive a fé na caridade. E da fé vem a esperança. As 3 virtudes teologais, que são a vivência da vida cristã. A fé... Você aceita Jesus na sua vida e o modo de Jesus. E o modo de Jesus é a caridade. E com isso você tem sempre a esperança. Você nunca perde a esperança, porque a nossa esperança realmente é Deus. Então, aí está. Quando falta a vivência da fé, a gente ofende a caridade. E aí a gente vai perdendo também a esperança. Tá? Eu acho que é uma coisa muito séria. Nós precisamos trabalhar muito esse aspecto com os nossos cristãos, né? Isso. Como é que você está vivendo a fé, inclusive no celular. No celular. Verdade, vamos dizer. No celular, que é cansativo esse negócio, né? Isso aqui cansa a gente. Sim, faz mal. Ai, credo. Ele cria uma dependência, né? Os psicólogos já estão estudando isso daí, né? Ele tem uma dependência. A crianças, inclusive, ficam dependentes emocionalmente. Tem até hoje aquilo que a gente via com os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, né? Hoje são os celulares. Pois é. Os dependentes digitais. Tudo que é dependência não presta.
Meu Pois é. Deus. Nós somos feitos para ser livres, não para ser dependentes. O senhor tinha acabado de falar isso, né? A respeito da liberdade que Da Deus veio liberdade, trazer pra gente. verdade. Poxa vida, é verdade. E a gente não sabe viver essa liberdade, né? Então. Muito bem. Mas, então, vamos lá, né, ministro Fábio? Vamos, lá. Vamos pedir a bênção para Dom Luizinho, para Exato. todos os nossos ouvintes, né? Para nós aqui também, né, ministra Neide? Isso. Para que tenhamos um ótimo sábado, tenhamos um bom final de semana, né, Dom Luizinho? Exato. Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, Amém. atrás de ti para te proteger, Amém. e aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.